está no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à educação. A educação é transformadora, ajuda a desenvolver a personalidade e fortalece o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Mas como fazer essa educação ser atual em um mundo em constante mudanças? Quais as formas de contemplar cada estudante com uma educação de qualidade? Como incluir todos e todas neste direito, respeitando a individualidade e a localidade de cada um e cada uma? Como defender, implantar e manter uma educação realmente transformadora? Essas e outras questões serão discutidas no Contraplano de hoje. Olá, eu sou João Carvalho e no Contraplano de hoje vamos debater as políticas educacionais. É mais um dos muitos assuntos que estão no dia a dia da população. Para esta conversa, convidamos o Superintendente de Informação e Avaliação do Desempenho Educacional, Pedro de Alcântara Lima Filho. O membro da Comissão de Direito à Educação da OAB Maranhão, Dr. Fábio Raposo. E a vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, Mari Silva Maia. Quero começar a nossa conversa me dirigindo ao professor Pedro. Professor, logo no início falei dessa questão da educação transformadora. Não dá para se pensar a educação em pleno 2024, como era pensado nos anos 1970, 1980, 1990, mas de que forma o Maranhão tem trabalhado essa educação transformadora nos dias atuais? No Maranhão, desde 2015, com a criação do programa Escola Digna, que hoje é uma política estadual de educação, tem procurado universalizar o ensino para todos os estudantes. Dentro dessa pauta surgiu o ensino em tempo integral. Então, no ensino em tempo integral, ele oportuniza aos estudantes, não que o ensino regular não faça isso, mas mais qualidade no ensino. Por exemplo, a gente tem umas tratativas com os estudantes, um componente chamado Projeto de Vida, onde o estudante ele é buscado, não sei se é bem a palavra certa, a propor, a dizer qual é o seu sonho, o que é que eu quero hoje. Provocado. Isso, ele é provocado a expor seus sonhos e tentar desenhar um projeto de vida para que futuramente, quando ele conclua a educação básica ou, dependendo do sonho dele, concluir um curso técnico profissionalizante, o ensino superior, ou simplesmente terminar o ensino médio, ele conseguir colocar em prática aquilo que ele desejava. Então, dentro das políticas que são adotadas hoje dentro do Estado, a gente tem oferecido isso aos estudantes. Então, as aulas, elas deixaram de ser aquelas aulas monótonas, né? O professor, quando ocupa a posição de detentor do conhecimento, tudo hoje, o estudante ele é protagonista da aprendizagem. Então, ele é provocado justamente a isso, a desenvolver o seu projeto de vida, a pensar no futuro e ser protagonista do seu próprio projeto, sem depender de outras ações que podem ser desenvolvidas, mas ele participa da construção do seu projeto. Certo. Doutor Fábio, em relação à qualidade da educação, com certeza é um dos assuntos que deve ser discutido muito nas reuniões da Comissão, né, de Direito à Educação da OAB. Em que nível se percebe que está a educação que é oferecida tanto dentro das entidades públicas como nas entidades privadas aqui do Estado? Nós temos percebido, enquanto Comissão do Direito à Educação, que tem havido um esforço por parte do governo estadual de implementar uma educação de maior qualidade aqui no estado do Maranhão. E essa qualidade, ela envolve um conjunto de ações, de políticas públicas, como, por exemplo, contratação de novos professores, a própria valorização salarial do professor, né? Embora haja uma queixa da categoria em relação à remuneração do professor, mas nós sabemos que houve alguns avanços nesse sentido. Tanto é que no último concurso
concurso do Estado para os professores do Maranhão, houve uma concorrência bastante grande. Só essa política pública de reajuste salarial, ela já impacta na qualidade da educação, porque se você oferece uma remuneração melhor, os concursos se tornam mais concorridos, se valoriza os cursos de licenciatura, eles passam a ser mais procurados e apenas os melhores professores, aqueles que têm as melhores formações, conseguem ter acesso aos cargos públicos, né? Além disso, o investimento na estrutura física, o investimento nas condições de trabalho do professor, todo esse conjunto de políticas impacta na qualidade de ensino, porque o professor vai mais motivado para a sala de aula, o estudante também, ele entende que a escola é um lugar acolhedor, né? Quando ele entra numa escola, que ele percebe que ela é cuidada, que ela é zelada, que há reformas constantes, a manutenção dessa escola. Eu costumo dizer que a aula ela não começa apenas na sala, ela começa desde a porta da escola. Desde o momento que o jovem, o adolescente, a criança cruza os portões da escola, ele já entra nessa situação de aprendizagem que é a aula. Era assim que Darcy Ribeiro conceituava. O que é uma aula? A aula é uma situação de aprendizagem. Então, qualquer situação dentro da escola que envolva a aprendizagem, que coloque o estudante e o professor em um processo efetivo e real de ensino-aprendizagem, é aula, né? Então, a aula, ela envolve todo esse processo de aplicação de políticas públicas que impactem diretamente na qualidade de ensino. E há esse esforço. Há uma jornada muito grande a ser percorrida para que a gente alcance o ideal. Mas há um esforço por parte do Estado, das políticas públicas, isso é visível, e também graças à pressão da sociedade civil para que essa qualidade da educação, principalmente pública, melhore. Falar agora com a vice-presidente do Conselho em relação à participação. Como é que é essa participação dentro do Conselho? Quem são os personagens envolvidos? Quem são as personagens envolvidas dentro do Conselho? Quem é que tem voz dentro dele? Como é que a população pode participar ativamente? Muito bem. Então, eu queria primeiro pontuar que o Conselho Estadual de Educação, ele tem, se nós fôssemos resumir, né, as principais funções do Conselho, a gente tem a função de controle e tem a função de regulação, né, da educação no sistema estadual. Né? Dentro da regulação, a gente trabalha aí na perspectiva da normatização e regulamentação das normativas. Né? O Conselho Estadual de Educação também, do ponto de vista da representação, dos assentos que existem no Conselho, nós temos 15 assentos. Né? São pessoas com atuação na área da educação e que são nomeadas pelo governador do Estado. Né? E aí nós temos representantes das universidades estaduais, porque tem a ver com a composição do sistema estadual de ensino. Então nós temos 2 universidades estaduais. O Conselho poderá ter representantes dessas 2 instituições. Nós temos a representação de professores, né, de pais, de alunos, né, e principalmente ainda das instituições particulares de ensino, né, que também estão no contexto do sistema estadual. Além disso, nós trabalhamos numa perspectiva participativa, né? Seja no momento da elaboração das nossas normativas, né? Das resoluções, né? Da regulamentação da política educacional em geral. Então, a gente tem tido bastante experiência nesse âmbito, né? De trazer a população para ouvir. Agora, mesmo nós estamos no momento de elaboração da nova resolução da educação especial no Maranhão. Né? Então, esse momento ele vai ser participativo, já está sendo, nós já fizemos um momento de escuta pública ampla, já fizemos reunião com o Ministério Público, né, a comissão responsável pela elaboração, fizemos também com o Sindicato das Instituições Particulares e vamos trabalhar
na perspectiva de ampliar essa participação aí para os pais, para a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui considerando a Comissão do Direito à Educação, mas também das pessoas com deficiência, né? É nessa perspectiva que nós trabalhamos, a participação, tanto na participação com assento no Conselho, como a participação do ponto de vista da elaboração de normativas e também de críticas, né? O Conselho também está aberto às críticas, porque nós fazemos parte do sistema educacional do Maranhão, e isso é muito importante, que a gente possa escutar a população também e os agentes desse sistema para que analisem e verifiquem, né, como é que está a atuação do Conselho e em que ponto também nós podemos qualificar essa atuação. Professor Pedro, agora quero entrar um pouco mais a respeito das políticas, né, educacionais. A gente fala muito sobre comunidade escolar, né? Como é que anda a preparação de todos os outros entes, aqui excetuando os estudantes que fazem parte da outra ponta, que vai receber, né, todo esse trabalho? Como é que anda a preparação de todos os outros entes dessa comunidade escolar? E aí eu falo professores, gestores, o pessoal que faz parte da organização, da ordem lá da unidade, o zelador, porteiro. Como é que anda a preparação, a formação de todas essas pessoas? Boa pergunta. Hoje a gente tem um programa dentro da Secretaria que é de formação de gestores. O ano passado a gente teve a eleição dos novos gestores para atendimento à norma educacional vigente, e o gestor, ele, além da experiência que ele já tem, das suas rotinas escolares, ele passa a ter uma formação específica para fazer a gestão da escola, tanto a gestão financeira, a gestão dos recursos, a gestão dos recursos humanos ou dos recursos financeiros que a escola recebe. E nós temos todo um corpo ali de apoio de profissionais que garantem o funcionamento da escola, né? Então, a formação ela é oferecida para todos os agentes. Os professores, por exemplo, a gente teve uma demanda muito grande de formação a partir de 2020, naquela situação de pandemia, porque a gente teve que se reinventar. Então, nesse sentido, a Secretaria teve que oferecer um suporte assim hercúleo para os nossos professores, para que eles pudessem garantir que os estudantes mantivessem o foco na aprendizagem, também que o professor, por meio dos novos recursos que ele teria que lançar para atrair os estudantes para continuar aprendendo, então ele precisou haver também esse impacto junto aos professores. Então, o corpo todo o corpo da escola, o gestor, o professor, toda a equipe de apoio, o pessoal da portaria, da alimentação, da segurança. Então, a política desse pessoal, falando desse pessoal, está ocupando como um todo, já tem uma política específica para isso. Então, tanto é que quando a gente se refere ao agente da escola, a gente chama de profissional da educação, né, que abarca do gestor, passando pelo professor, até o agente de portaria que acolhe o menino, a menina, quando chegam na escola. Isso sempre respeitando a realidade de cada localidade, né? Isso, a realidade e localidade. A gente, hoje, para vocês terem uma ideia, os agentes que trabalham na escola, os nossos colaboradores da portaria, da vigilância, da Copa, prepara a alimentação dos estudantes, eles ingressaram para o quadro do Estado, né? Porque até então, até fevereiro desse ano, todo esse serviço era terceirizado e às vezes o rendimento deles atrasava, caía nas suas contas, né? E isso gera uma certa insatisfação. Então, o profissional que trabalha insatisfeito, ele acaba, como é que eu digo, trabalhando assim, sem uma, digamos assim, má vontade, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que o estudante, quando chega na escola, precisa. Ele precisa ser acolhido, ser bem recebido, ter uma boa aula, aprender aquilo que está sendo proposto e futuramente colocar isso em prática na sua vida. Certo. Com o Dr. Fábio, eu quero falar a respeito
né, de algumas fiscalizações que a OAB, de repente, pode fazer o acompanhamento, né, em paralelo até com o Ministério Público ou até por iniciativa própria. Mas essa pergunta vai ser depois do intervalo, daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a nossa conversa. O Contraplano está de volta. Hoje estamos debatendo sobre políticas educacionais. E como no final do primeiro bloco eu me direcionei ao Dr. Fábio, quero agora finalizar o questionamento que eu antecipei no bloco anterior. É a respeito de fiscalizações. Pode ser isoladamente a OAB, ou pode ser em parceria com o Ministério Público, ou até mesmo junto com os próprios órgãos que são responsáveis pela qualidade, pela manutenção, pela prestação do serviço educacional, né? Seja no âmbito estadual ou âmbito municipal. Quando eu falo isso é porque algumas vezes ainda questionam sobre a qualidade dos prédios, né? A qualidade do material fornecido, uniforme escolar, livros. Como é que a OAB, através da comissão, tem observado as resolutivas para tentar justamente reparar esses erros, que são erros históricos? Então, segundo a Constituição Federal, a função do advogado é essencial para a aplicação da justiça. E nós defendemos o direito à educação de duas maneiras. Ou individualmente, quando o advogado, por exemplo, ele é contratado por um jurisdicionado, né, e defende individualmente o direito daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, ou enquanto instituição. No nosso caso, enquanto comissão da OAB que defende o direito à educação, nós agimos em prol do direito coletivo à educação, porque a Constituição Federal diz que a educação é direito de todos. Então, uma das funções da OAB é verificar, é fiscalizar se realmente o direito à educação ele está sendo acessado por todos, né? Porque daí nós podemos agir de maneira preventiva, quando a gente age fiscalizando, como o senhor mesmo mencionou, com parcerias com os órgãos típicos de fiscalização, como, por exemplo, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, que verifica como os recursos públicos estão sendo aplicados em prol da educação. Então, nós agimos preventivamente em parceria com esses órgãos e também agimos após o problema instalado, principalmente quando nós somos provocados. A comissão da OAB, geralmente, ela é provocada pelos sindicatos, ela é provocada por representantes das categorias dos estudantes, ela é provocada algumas vezes até por setores do próprio Estado que trabalha de modo direto com a educação. Então, principalmente quando essas provocações ocorrem, a gente age, às vezes, algumas vezes até através de ações, né, ações promovidas pela OAB para provocar o Poder Judiciário para que esse direito à educação ele seja de fato entregue ao estudante. Porque nós não podemos correr o risco da Constituição ser, como dizia o sociólogo e jurista, né, Ferdinand de La Salle, apenas uma folha de papel em branco, né, onde se escreve lá o que se quer, mas não se tem uma aplicação efetiva. A OAB, a Comissão de Direito à Educação de modo específico, tem como função principal fazer com que os direitos à educação que estão na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional não virem apenas folha de papel, mas de fato sejam executados e o Poder Executivo entregue esse direito a quem é destinatário final dele, que são os nossos estudantes. O direito à aprendizagem de maneira efetiva. Certo. Mari, o Conselho tem percebido que, de fato, está sendo implantada uma educação transformadora dentro do Estado? Essa questão, ela tem, eu gostaria de trazer primeiro, né, a questão da nossa função, né, enquanto Conselho. Então, como é que a gente atua analisando a qualidade da educação no Estado, né? Como eu falei inicialmente, nós temos uma atribuição, né, que ela é bastante ampla, e aí nesse campo do controle, que está mais voltado para o controle,
nós trabalhamos tanto com a educação básica quanto com a educação superior, né? Então, na educação superior, nós vamos respeitando a autonomia das universidades, né? Nós vamos trabalhar com o reconhecimento de curso, com a renovação de reconhecimento, e isso traz para o Conselho uma infinidade de informações sobre os cursos, né, oferecidos, né, e que tem a ver também com, quando se trata de licenciatura, tem a ver com a própria formação dos professores, porque esse tema ele é um dos elementos que são avaliados quando o curso é reconhecido ou tem a sua renovação de reconhecimento, né? Então, nós trabalhamos nessa perspectiva. Também na educação básica, né, ao analisar os processos das instituições que compõem o sistema estadual de ensino, na área da educação básica, nós também vamos fazer essa análise, vamos trabalhar tanto com a questão pedagógica quanto com a questão estrutural das escolas, né? E, nesse sentido, a gente tem percebido, sim, né, um avanço, né, bastante grande, tanto na educação básica quanto na educação superior nos últimos tempos no Maranhão, né? Agora, claro que nós estamos falando de um direito humano, como você muito bem colocou inicialmente, um direito fundamental, né? Então, a perspectiva é sempre de ampliação, é sempre de qualificação desse direito, de efetividade, de efetivação, né? Então, as políticas, elas existem, né, mas elas cada vez mais precisam estar também antenadas com as novas necessidades, né? Então, na área da educação, nós temos aí várias questões que se colocam, né? Há pouco tempo, nós tivemos aí o problema da pandemia, né? Então, foi uma nova realidade, abriu um leque imenso, inclusive trazendo ou promovendo uma antecipação, né, do processo de digitalização e de todas as políticas que têm a ver com a questão da informação, né? Então, nessa perspectiva, o Conselho faz parte desse sistema e tenta contribuir e contribui efetivamente dentro das suas atribuições. Professor Pedro, em relação à valorização de todo e qualquer tipo de educação, e aqui eu quero buscar mais especificamente a educação indígena e quilombola, como é que o Estado tem se preocupado com esses dois nichos, né, para garantir que as populações indígena e quilombola sejam respeitadas como público geral? No âmbito da política estadual de educação, todos os nossos estudantes, sejam de todas as modalidades, elas querem uma atenção especial, né? O ensino regular ele tem seus programas específicos, a educação quilombola, a educação do campo, a educação indígena. No âmbito da educação indígena, de 2022, 2023 e já agora em 2024, o Estado tem promovido formação específica para os profissionais que vão trabalhar com os estudantes indígenas. Então, nós temos 3 programas de formação com instituições parceiras, a Universidade de Goiás, a UNB e a própria UEMA, de formação bilíngue para os profissionais da educação, tanto na língua, no idioma, no linguagem tronco, que a gente precisa tratar o estudante lá onde ele estiver, quanto também a nossa língua materna, que é a nossa língua adotada como padrão no nosso Estado. Então, o Estado tem proporcionado, valorizando o profissional indígena para trabalhar com os estudantes, tendo uma formação específica. Por exemplo, na educação quilombola, com o objetivo mesmo de valorizar as raízes, valorizar a própria identificação, além de um programa de formação bem específico voltado para essa área. Hoje, por exemplo, as próprias comunidades, elas sugerem qual deve ser o nome da escola que está sediada naquela localidade. Então, ao invés de, por exemplo, o governador dizer o nome daquela escola vai ter o nome tal,
abriu para que a própria comunidade decida o nome, uma pessoa que identifique, que seja da região, que seja um exemplo para aquelas localidades. Então, assim, para todas essas modalidades, a política estadual da educação ela tem definido estratégias bem definidas para valorizar, para ampliar a participação dos estudantes e garantir que os nossos profissionais tenham formação específica, esteja devidamente habilitado para atuar naquela localidade, naquele grupo, naquela região e fazer isso de forma satisfatória, garantindo assim o direito de aprendizagem de todos os estudantes, tanto das escolas urbanas, das escolas rurais, mais especificamente das escolas indígenas, quilombola, enfim, todos terem os seus direitos assegurados de aprendizagem. Certo. Doutor Fábio, em relação à garantia do acesso, e quando eu digo acesso, não é simplesmente a criança, o jovem, o adolescente, estar dentro da escola ou dentro da universidade, mas é garantir o transporte público, garantir que essa criança, esse jovem não se afaste da escola ou da universidade porque a renda familiar é pouca e precisa trabalhar. Como é que tem sido, como é que, à luz do direito, é visto isso? Uma iniciativa bastante interessante que nós avaliamos na comissão para que o aluno ele tenha um acesso efetivo à escola, que foi implementado pelo governo federal, é o programa Pé de Meia, né, em que estudantes de baixa renda, agora eles têm uma renda mensal de R$200, mais ou menos, e após a conclusão do ensino médio, eles ganham uma poupança de R$3.000, mais ou menos, para essa manutenção dele, inclusive, imediata à conclusão do ensino médio. Mas, de fato, o problema do transporte público é um problema que não só impacta na educação, mas em todos os outros âmbitos relativos ao conjunto do patrimônio jurídico do ser humano, né? Por exemplo, o trabalho e etc. E nesse quesito, realmente a nossa cidade ela tem muito que melhorar na questão do investimento em transporte público, né? Para que os transportes eles sejam de maior qualidade, e também é necessário que haja um investimento maior para que esse transporte, principalmente para os estudantes que residem em locais de difícil acesso, eles possam de fato gozar inclusive de transporte público, transporte escolar, que faça com que eles cheguem à escola. Nós temos diversos problemas. Por exemplo, lá na comissão a gente recebe algumas denúncias de estudantes que às vezes faltam à escola porque não tem dinheiro para pagar o transporte público. O estudante ele tem vontade, ele tem motivação de estudar, existe a escola, existe o espaço físico, mas ele não tem acesso por falta do transporte público. Aqui na nossa cidade, como tem muitas opções de escola, o estudante geralmente ele não escolhe a escola em virtude dela estar próxima à casa dele, que seria o ideal, que seria o correto, porque isso facilitaria, melhor, né? Algumas vezes ele poderia ir até a pé para a escola com uma certa tranquilidade. Mas aqui em São Luís, como há muitas opções de escola, os estudantes muitas vezes optam pelas escolas que eles consideram melhores, por aquelas escolas que eles têm algum vínculo afetivo, inclusive familiar. O meu avô, a minha mãe, o meu pai estudaram nessa escola, então eles alegam que é uma escola de qualidade e eu faço questão de estudar nessa escola, né? Então, por essas e outras razões, nós da OAB também pressionamos o Poder Executivo, tanto estadual como municipal, para que efetive políticas que deem acesso a esse estudante a um transporte público e, se for possível, se for necessário, inclusive gratuito e de qualidade. Nós esperamos que isso melhore, né? Que o nosso governador, o nosso prefeito, eles se sensibilizem cada vez mais para aplicar essas políticas públicas que deem acesso à escola aos nossos estudantes, principalmente aqueles que têm muita motivação para estudar, mas não têm o dinheiro para ir para a escola.
Certo. Conversando agora com a Mari, a pergunta para ela vai muito no sentido do que o Dr. Fábio falou agora há pouco, dessa garantia de direitos, mas eu quero entrar na participação mais ampla dentro da educação, porque se subtende que o Conselho seja a representação, né, de fato, da sociedade civil organizada. Mas eu vou concluir essa pergunta depois do intervalo. Já voltamos com o último bloco do Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, hoje debatendo sobre políticas educacionais. Com a gente aqui no debate, o Superintendente de Informação e Avaliação do Desempenho Educacional, Pedro de Alcântara Lima Filho. Membro da Comissão de Direito à Educação da OAB, Dr. Fábio Raposo, e a vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, Mari Silva Maia. E é justamente com a professora Mari que eu vou conversar agora. Falava agora há pouco sobre a participação ampla de todos no que diz respeito a ter a educação de qualidade, né? Aproveitando o gancho aqui da resposta do Dr. Fábio, né, a respeito do transporte público, foi colocado também aqui pelo professor Pedro a respeito da escolha, né, dos nomes das unidades escolares, mas como é que tem sido, né, pela ótica do Conselho, né, como é que tem visto a participação daqueles que não estão dentro da escola no dia a dia, mas são peças importantes, que são os pais, os responsáveis por esses estudantes. Como é que tem sido a garantia desse direito de participação a eles? Certo. Então, o nosso Conselho Estadual de Educação, ele de fato tem, não é, essa marca importante, né, que é um órgão colegiado, né, composto ali de uma pluralidade, né, de representações, né, os pais dos alunos, inclusive existe a associação, né, de representantes e pais de alunos, que tem assento no Conselho, e essa participação, né, ela vai se dar também a partir da perspectiva até mesmo dos demais membros do Conselho, porque uma característica básica de todos nós membros do Conselho é sermos estudiosos, né, e sermos militantes do direito à educação, né? O direito à educação é a base de tudo, né, na sociedade, né, e o direito à educação, enquanto um direito social, ele exige um conjunto de políticas públicas. Então, é super importante essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né, porque, primeiro, é uma espécie de diagnóstico, né, do que de fato tem no estado do Maranhão acerca da educação. A educação, ela só se realiza, né, enquanto direito fundamental, de natureza social, só se realiza com esse conjunto de políticas públicas. Daí a importância da política do pé de meia, como o doutor Fábio já pontuou, né? Então, outras políticas, elas têm que estar nesse contexto, para fortalecer. E o Conselho, um dos elementos também que o Conselho traz muito e reforça, é a necessidade do respeito à diversidade e à pluralidade, né? Ainda há pouco se falava aqui sobre a educação indígena e a educação quilombola, né? Então, esses grupos sociais são grupos que historicamente foram excluídos dos processos, né, da nossa sociedade, né? Então, é fundamental que grupos como indígenas e quilombolas possam ser reconhecidos, ter reconhecida a sua história, daí a importância, né, de que uma educação seja reconhecida para tal grupo, né? Não é o direito à educação, é um direito universal, mas ele precisa também respeitar a diversidade, né? Então, nós no Conselho, nós temos esse compromisso, né, com a pluralidade, com a diversidade, né, e com o conjunto das políticas públicas, né? Porque nós falamos de direito à educação como direito humano, e os direitos humanos, eles têm uma característica básica, que é a indivisibilidade. Então, quando eu não tenho um direito humano respeitado, ou um dos direitos humanos são desrespeitados, todos os demais
estão prejudicados, né? Exatamente por conta da característica da indivisibilidade e também porque é um complexo, né? É um todo, né? Tem que ter um olhar holístico para isso. A educação, ela é um dos direitos que eu diria assim, eu tenho a maior paixão pela educação, porque a educação ela promove mudanças na vida das pessoas, mudanças reais e efetivas. A educação é capaz de romper com a linha da pobreza, né, com a história de pobreza de uma família, né, na medida em que uma geração ela tem acesso à educação de qualidade, né, e ela de fato recebe formação humana e profissional, aquela geração, ela necessariamente, isso tem estudos comprovando isso, né, doutor Fábio, que aquela geração vai romper com a pobreza e com a exclusão, né? E, portanto, a partir dali, essa família passa a ter uma outra história. Então, nós somos militantes do direito à educação, porque acreditamos que a educação transforma. A educação de qualidade, a educação que respeita a diversidade e a pluralidade, né, as quais constituem a nossa sociedade. Professor Pedro Alcântara, a gente sabe que quanto mais tempo o estudante permanecer na escola, a possibilidade de ele adquirir maior conhecimento, né? Existe maior possibilidade de ele adquirir conhecimento. E existe uma dificuldade muito grande em relação, para algumas famílias, quem tem um poder aquisitivo um pouco maior consegue, no contraturno da escola, pagar um particular para o filho, mas nem todas as famílias, a maioria das famílias brasileiras não tem essa condição. Daí surgiu a ideia de não só se ampliar, mas em algumas localidades até implantar a escola em tempo integral. E há cerca de 10 anos surgiu a primeira escola de tempo integral, né, que foi o Colégio Maranhense, né, onde hoje está o IEMA São Luís, né, onde funcionou o Marista. E de lá para cá, como é que tem sido essa ampliação da educação integral justamente para possibilitar maior aprendizado aos estudantes? Excelente. 10 anos, né, que a gente começou a ter essa realidade aqui em nosso território, no território maranhense, nosso grande Maranhão. Desses últimos 10 anos até agora 2024, a rede tem expandido a oferta de ensino em tempo integral. Então, por exemplo, até o final de 2023, a rede tinha 91 escolas de tempo integral entre os centros Educa Mais, que trabalha mais na aprendizagem propedêutica, e os IEMAs, que tem assim, um campo de atuação mais voltado para a profissionalização. Então, agora em 2024, ampliando a rede, nós contamos agora, desse ano letivo, com 190 escolas. Então, a gente mais que dobrou a quantidade de oferta, né, e de unidades que ofertam a educação em tempo integral. A gente tem observado também que no âmbito do governo federal tem oferecido oportunidade tanto para o ensino, para a educação básica, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Por exemplo, o Estado tem 2 escolas, tem 2 escolas de educação infantil, né, que é integral, de tempo integral. Nós temos uma escola de ensino fundamental da rede estadual, na verdade temos 2, uma aqui em São Luís e outra escola em Santa Inês, que atendem os estudantes do ensino fundamental. É uma escola bilíngue, né? Mas o estudante tem toda essa preparação. Então, como você falou, o filho do trabalhador, das pobres, não tem como custear a oportunidade de, no contraturno, ampliar seus estudos, resgatar novas aprendizagens, buscar conhecimentos que não foi possível apenas naquela aula do dia. Então, no ensino de tempo integral, que está sendo ampliado, vai ser ampliado mais ainda, tem oferecido esse suporte aos estudantes. Então, desde os componentes curriculares das áreas principais de conhecimento, que a gente chama de disciplina, dentro do nosso programa chamamos de componente curricular, até outros componentes que estão mais associados aos aprofundamentos. Então, por exemplo, no novo ensino médio, dentro dessa nova perspectiva, o estudante ele pode, dentro
das possibilidades que a escola oferta, tem um aprofundamento para uma área, por exemplo, das ciências humanas, um aprofundamento para a área de matemática, tecnologia, ciências agrárias, algo também na área das humanidades. Então, ele tem essa possibilidade de fazer o aprofundamento, além de ter outras ações. Então, ele tem o apoio da tutoria naquela escola, tem outros componentes que estão voltados mais para trabalhar o social do estudante. Como eu falei no início, lá no primeiro bloco, a gente tem um componente chamado de projeto de vida, né? Onde a gente tem um professor que ele ouve o estudante, ele faz o estudante, porque assim, a gente, filho de pobre, que às vezes acha que a gente não é permitido a sonhar. Então, o objetivo do componente curricular é oportunizar esse estudante a resgatar os seus sonhos, a dizer aquilo que ele quer e construir um projeto para, ao longo do ensino médio, ao final do ensino médio, ele possa desenvolver e pensar numa carreira, pensar em prosseguir os estudos, ou em parar ali mesmo, se for aquilo que ele quer. Então, o ensino em tempo integral, ele proporciona esse tempo a mais, né? Hoje nós temos no total de escolas que ofertam o ensino médio, 803 escolas. Essas 803 escolas atendem tanto os estudantes de tempo parcial, quanto também as escolas de tempo integral. E do total da rede, são 1.023, se eu não estou enganado, 1.023 escolas que vão desde o ensino fundamental, né, no caso das creches, ao ensino médio. Então, a rede, essas escolas, muitas delas estão sendo adaptadas, adequadas para ofertar o ensino em tempo integral e garantir que os filhos dos trabalhadores possam ter acesso à educação com mais qualidade na escola pública. Antes de passar para as considerações finais, eu preciso fazer uma pergunta para o Dr. Fábio, que é a respeito da inclusão, da educação inclusiva. O respeito às pessoas com deficiência, né, às pessoas cegas, às pessoas surdas. Né? Hoje em dia nós temos cada vez mais crescendo o número de crianças com TEA, que todas essas pessoas precisam ter acesso à educação. Como é que tem sido visto o Estado, quando eu falo Estado, é o Estado brasileiro, tem procurado atender a demanda dessa parte da sociedade? Especialmente nos últimos concursos, né, o Estado ele tem nomeado profissionais que fazem esse atendimento educacional especializado das crianças, dos jovens, né, que chegam à escola com alguma espécie de dificuldade de aprendizagem. Além disso, as secretarias elas costumam também ter profissionais da área da psicologia para fazer esse acompanhamento. Então, nós temos observado um esforço de uns anos para cá para que essa inclusão de toda a diversidade da comunidade escolar ela seja efetivada, né? Porque não basta só você pegar todos os alunos que têm diferenças cognitivas, que têm diferenças epistemológicas, como se diz lá na filosofia clínica, né? Modos de aprendizagem completamente diferentes, e tentar transmitir o conhecimento para eles com a mesma abordagem, com a mesma metodologia, com a mesma didática, para que a justiça, no sentido da entrega da educação, ela seja, de fato, efetivada na vida dos estudantes em todas as suas diversidades. É necessário que aquilo que Aristóteles já conceituava como justiça, de fato, tome corpo, né, se torne concreto, se encarne na vida escolar, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, se nós temos estudantes com determinadas especificidades, com necessidades singulares de aprendizagem, essas necessidades elas têm que ser atendidas. Por exemplo, uma vez chegou aos meus ouvidos, enquanto membro da Comissão de Educação, de Defesa da Educação, do direito à educação, que numa determinada escola haviam 2 estudantes com essas dificuldades que estavam no ensino médio, mas eram analfabetos absolutos, ou seja, não sabiam nem ler nem escrever.
E aí eu falei para essa profissional, quem me revelou foi até uma profissional de atendimento educacional especializado. Disse: olha, isso aí é um crime que a escola, durante todo o percurso histórico educacional desses jovens, cometeu contra ela, porque foram simplesmente aprovando e empurrando esses estudantes para frente sem resolver o problema, né? E o que o ensino médio deveria fazer agora? Contratar, por exemplo, alfabetizadores profissionais. O ensino médio que eu falo, a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, porque no caso se tratava de uma escola estadual, deveria contratar, na nossa avaliação, professores alfabetizadores com especialização nas dificuldades cognitivas específicas daqueles jovens, para que esse problema que foi empurrado até o ensino médio fosse resolvido ali. Porque não adianta o estudante estar na sala de aula, assistindo aula de língua inglesa, língua portuguesa, língua espanhola, filosofia, sociologia, se ele não apreendeu as condições cognitivas básicas de aprendizagem, que é ler e escrever, se sequer foi alfabetizado, né? Então, é preciso que essas políticas públicas que já foram implementadas, elas sejam implementadas cada vez de maneira mais séria, e esses casos pontuais, eles sejam de fato resolvidos, para que o ensino médio realmente ele atenda a sua função social, que é tripartite, né? Qual que é a função social do ensino médio segundo a Constituição e segundo a legislação infraconstitucional? É preparar o estudante para o mercado de trabalho, para o exercício da cidadania e para que ele, se quiser, dê continuidade aos estudos no ensino superior, no ensino técnico. Então, se nós não entregamos estudantes preparados para essas três funções, né, para se inserir no mercado de trabalho, para dar continuidade aos estudos e para exercer plenamente a cidadania, nós fracassamos enquanto sociedade, e o ensino médio e o ensino básico ele não atingiu a sua função social. Então a gente da OAB somente da comissão, a gente está comprometido com isso e temos acompanhado os casos, e em casos pontuais a gente tem, inclusive, como eu citei anteriormente, até ajuizado algumas ações para garantir o direito dos estudantes à educação e à aprendizagem de fato. A gente não pode dar para eles uma aprendizagem de faz de conta, mas uma aprendizagem efetiva. Tá certo. Eu quero passar nesse momento para as nossas considerações finais, começando com a professora Mari. Bom, eu inicialmente quero agradecer a oportunidade aqui, em nome do Conselho Estadual de Educação. Acho que é sempre importantíssimo que nós possamos discutir a educação, né, as políticas educacionais, né, principalmente no nosso estado, que ainda tem digamos, um déficit aí qualitativo bastante considerável, né, mas que está no caminho da ampliação do direito à educação, buscando melhorar, né, e o nosso Conselho Estadual de Educação está à disposição. Inclusive, eu quero aproveitar também o espaço para convidar, né, a todos aqui da mesa e também a toda a população para participar da discussão, da elaboração da nossa resolução da educação especial, né, que é exatamente a educação que vai tratar desses grupos com necessidades específicas relativas ao direito à educação. Então, nós já estamos no processo de elaboração, estamos promovendo as escutas, e é absolutamente importante que a população possa participar, que todos os grupos possam se comprometer também com esse processo. Atualmente nós temos uma resolução, mas ela é de 2002, e então no final do ano passado nós iniciamos o processo de revisão e elaboração da nova resolução. Então, colocando mais uma vez o Conselho à disposição do programa, da TV Assembleia e também de toda a população. E agradeço pela oportunidade. A gente que agradece professor Pedro Alcântara. Eu que agradeço a oportunidade, e pegando o gancho da fala da professora Mari, que ela falou do déficit que a gente tem, que é enorme, que se avoluma ao longo da escolarização dos estudantes. Só contar um fato aqui desse momento. Pra vocês terem uma ideia, em 2019, as avaliações da aprendizagem indicaram que
Ao final daquele ano, apenas 31,1% dos estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental tinham, de fato, desenvolvido a alfabetização. Tá? A alfabetização, a gente entende que é a etapa onde o estudante consolida esse processo, né, para avançar para outras aprendizagens. Então, é importante que as políticas que estão sendo adotadas no âmbito do território maranhense, como, por exemplo, a política educacional Escola Digna, que ela é realizada em parceria com os municípios em regime de colaboração, ela seja fortalecida, ela seja acompanhada e que surta o devido efeito para que os estudantes eles consigam ser alfabetizados na idade certa, eles prossigam seus estudos e eles concluam a educação básica com aprendizagem de qualidade. E a Secretaria de Educação ela tem sido essa parceira com os municípios e também de toda a comunidade. E queria também deixar o convite que a Secretaria está sempre aberta para todos, todas, qualquer pessoa que queira conhecer a política, aprofundar, tirar dúvida, está sempre aberta e, por exemplo, eu me coloco à disposição na Superintendência de Informação e Avaliação do Desempenho Educacional na Secretaria. E foi muito gratificante a participação, principalmente poder discutir com os colegas a política educacional do nosso país, especificamente aqui do nosso estado, que agradeço. Doutor Fábio. Também agradeço pelo convite da TV Assembleia para participar desse debate sobre um tema tão caro, tão apaixonante que é a educação, né? A educação que nós temos que ofertar aos nossos estudantes, não só no sentido de uma educação de tempo integral, mas uma educação integral, que ajude o estudante a enfrentar o mundo, a enfrentar a realidade circundante de maneira filosófica, de maneira estética, de maneira científica, de maneira crítica, de maneira autônoma, né, com todas as competências que são exigidas no século XXI. Eu costumo dizer que nós devemos estudar não para ganhar dinheiro, porque na sociedade capitalista tudo é mercantilizado e às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que estudar para ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que nós devemos estudar para sermos felizes. A finalidade da educação é a felicidade, pelo menos era isso que os filósofos gregos defendiam, né? Eles chamavam de paideia, quer dizer, educação integral, é aquilo que me leva à eudaimonia, ou seja, a excelência moral, a excelência de uma vida virtuosa, a excelência da felicidade. Felicidade significa pensar melhor para viver melhor, e eu só vivo melhor, pensando melhor, se eu tenho uma educação de qualidade. E para os mais vulneráveis, que ela seja pública, gratuita e de qualidade, para que todos nós possamos salvaguardar o que há de mais importante em nós, que é a nossa essência humana. O que é um ser humano? O ser humano é um animal racional, então quanto mais nós usamos esse aparelho sofisticado que Deus e a natureza nos deu, que é o nosso cérebro, que é a nossa mente, mais humanos nós vamos nos tornando, né? Então a educação é uma questão de humanização. Quanto mais educado é o ser humano, em todos os sentidos estéticos, físicos, né, emocionais, cognitivos, acadêmicos, etc., mais humano ele se torna. E é isso que a gente acredita quando luta, enquanto comissão da OAB, pela educação. Uma educação pública, gratuita e de qualidade. E que ela não seja só de tempo integral, mas que ela seja, sobretudo, uma educação que dê a possibilidade do estudante de desenvolver todas as suas potencialidades e tenha, portanto, uma formação integral. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui conosco. Chegamos ao fim do programa de hoje. Tivemos a produção e direção de Aline Cantanhede. Você pode assistir a reprise desta edição ao longo da nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.